será que Deus não fez na tua hora? Deus tem uma resposta. A paz do Senhor, abençoados e abençoadas. Mais um vídeo aqui para o canal e eu agradeço a cada um que tira um tempinho para poder ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com os irmãos uma experiência que eu tive e eu até postei nos stories esse pequeno testemunho e eu quero compartilhar, contar alguns detalhes desse testemunho com os irmãos. E eu não quero ficar só nas minhas palavras, eu quero ler aqui o Salmo 23, o versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E essa é uma experiência que eu tive com o Senhor, e verdadeiramente, ainda que nós andamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é conosco. E dia 12 de junho, há 5 anos atrás, eu dei entrada no hospital desmaiada, e eu não conseguia ficar acordada. De minutos em minutos eu desmaiava e os médicos acharam que eu tinha asma e meu marido falou: não é asma, porque ela nunca teve asma. E o tempo foi passando, eu não melhorava, a falta de ar foi aumentando e eu já não falava direito, e a médica decidiu me internar, e nessa internação eles fizeram exames, né, raio-x, e a princípio, quando o médico viu, o meu pulmão estava limpo, mas o meu pulmão não estava limpo. E isso eu dei entrada numa sexta-feira, e quando foi... o tempo foi passando, né? E eu fiquei no hospital sexta, sábado. E quando chegou no sábado, eu fui piorando. Na sexta-feira eu fui piorando, no sábado eu fui piorando. E eu fiz novamente uma chapa. O médico falou que o meu pulmão estava limpo. E quando chegou no sábado de noite, eu fui piorando, eu tive visitas e as pessoas estavam vendo que eu estava piorando. E foi passando. Eu não conseguia dormir, tossindo, e eu comecei a tossir sangue. E os médicos não sabiam o que eu tinha, e a falta de ar aumentando. O que acontece? Quando foi no sábado, na madrugada de sábado, eu tossindo muito, mas teve um momento que eu consegui dormir. E meu marido estava no quarto comigo, eu estava no quarto sozinha. E eu parei de tossir. O que eu fiz? Eu fiquei quietinha, porque foi aquele tempo que eu consegui parar de tossir, e eu falei, vou dormir, tentar dormir um pouquinho. Foi onde meu marido conseguiu dormir também, e quando eu fechei meus olhos para dormir um pouquinho, eu escutei uma voz assim: vou te matar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e meu marido estava dormindo. No quarto só tinha eu e ele. No outro lado, a cama estava vazia. Aí eu escutei aquela voz e falei, ué, não tem ninguém desse lado o marido tá dormindo. Achei que fosse coisa da minha cabeça. E fechei meu olho. E quando eu fechei meu olho, eu escutei a voz novamente falando que ia me matar. E aí eu me liguei na voz que eu tava ouvindo. E em alto, eu não podia falar muito, né? Mas eu falei bem baixinho: eu posso até morrer, mas eu vou pra glória. E eu já tinha identificado a voz, e era a voz do inimigo. E naquele dia, naquela madrugada, eu não consegui dormir mais. E quando chegou no domingo eu piorei, eu já não falava mais. E eu fui às pressas. Minha mãe chegou no hospital para fazer a visita e eu estava muito ruim, mal mesmo. E a minha mãe falou que eu estava morrendo. E aí os médicos vieram, os enfermeiros vieram, e eu fui para o CTI.
E quando eu fui pro CTI, irmãos, o médico fizeram os exames, eu passei mal, porque eu fui fazer tomografia, passei mal na mesa da tomografia, né? E o que acontece? Quando os exames saíram, os médicos chamaram a minha mãe e meu marido, eu já não falava mais, e o médico chamou minha mãe e meu marido e falou: a gente vai correr com ela porque ela corre risco de vida. O que aconteceu, irmãos? A pneumonia tomou meu pulmão. Eu fiquei com pneumonia nos 2 pulmões. E foi uma correria. Eu fiquei muito grave. E ali eu tive noites terríveis. Eu já não falava mais, eu já estava com os aparelhos. As pessoas que iam me visitar ficavam apavoradas, porque as pessoas não acreditavam que eu ia sair dali com vida. E ali eu tive uma experiência com Deus muito grande. Ali o Senhor só mandava eu ter calma, né? E ali eu orava, porque eu não falava, ali eu orava a Deus. E as pessoas ali começaram a saber que eu era crente. E ali eu tive uma enfermeira que Deus usou ela profundamente para mim, para poder estar comigo. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida. E as pessoas orando na minha igreja, as pessoas orando, várias igrejas orando por mim. E graças a Deus, eu tive o privilégio de ter essa experiência com Deus e sair viva daquele lugar. E teve muitos momentos que eu achei que eu não fosse sair viva daquele lugar. Teve muitos momentos que eu achei que... Porque eu tive noites terríveis ali naquele lugar. E eu não falava, só passava muito mal. Teve uma noite que a minha saturação caiu e o aparelho começou a apitar e eu muita falta de ar e eu não falava. Resumindo, irmãos, Deus é maravilhoso, porque o mesmo Deus que te permite entrar na cova dos leões é o mesmo Deus que te cura. E não te deixa perecer. O diabo, ele arma ciladas para nós, mas o mesmo Deus que permite que o diabo arme ciladas é o mesmo Deus que te permite entrar na cova e te tirar da cova. E o diabo, ele não te toca, porque a tua vida é do Senhor, a tua vida pertence ao Senhor e todos os teus dias já estão contados. A tua vida o Senhor tem na palma das suas mãos. E eu passei por essa experiência e passei também com louvor. E depois de muitos dias eu saí do CTI, fui pro quarto e fui me reerguendo, a minha saúde foi voltando ao normal. E isso tudo é para a glória de Deus. E eu não sei o que tem acontecido durante esse tempo de pandemia, de Covid. Eu peguei o Covid também. Se passaram 5 anos, eu fiquei curada para a glória e honra do Senhor. E agora, nesse tempo de pandemia, eu peguei o Covid. Eu fiquei muito assustada, porque eu lembro que eu pedia: Senhor, não me deixa pegar esse Covid. Eu peguei e o Senhor me permitiu pegar. O diabo, ele te afronta, né? E o diabo falava assim para mim: você, daquela situação lá, 5 anos atrás, você saiu, mas dessa você não vai sair. E o Senhor falava: tenha paz, porque eu tenho controle de tudo. E glória a Deus, eu e meu marido saímos dessas. Não foi fácil, foi difícil para mim também. Não foi uma situação favorável, mas o Senhor é fiel e glória a Deus. E eu estou aqui para contar esse testemunho. Eu não sei o que você tem passado, que situação que você tem passado dentro da sua casa, dentro de um hospital, mas o Senhor, ele nos faz vitoriosos dentro da fornalha. E que você nessa tarde fique com esse pequeno testemunho. Eu não sei quando você vai ver esse testemunho, mas quando você vê esse testemunho, ele vai servir para o momento que você esteja vivendo. Fique firme no Senhor, crendo que o Deus que te permite entrar na cova, entrar na fornalha 7 vezes aquecida, é o Deus que te dá livramento. Amém? Fique com esse pequeno testemunho, sabendo que Deus é com você, Deus é com a sua casa e você vai receber livramento da parte do Senhor.
Amém, glória a Deus.